Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre análise sintática. Vamos falar sobre os termos associados aos verbos. Então, quer dizer, quando a gente vai fazer uma análise sintática, é bem importante que a gente relacione que termos, estão ligados entre si, que termos estão associados. Então, existem termos que são ligados aos nomes, e existem termos que são ligados a verbos, ou seja, que eles se relacionam, esses termos se relacionam a verbos. O verbo, como a gente sabe, ele é a base da análise sintática. Então, um elemento, por exemplo, como sujeito, é um termo ligado ao verbo, mas é um termo essencial da oração. Nós vamos falar hoje, sobre os complementos verbais, vamos falar sobre o agente da passiva, vamos falar também sobre o adjunto adverbial. Vamos começar, então, falando agora sobre os complementos verbais. Complementos verbais são complementos de sentido para verbos transitivos. Então, verbos transitivos são aqueles que não têm sentido sem o seu complemento. E eles podem pedir aí um complemento preposicionado ou não, ou ainda pedir os dois. Bem, então nós vamos começar o estudo dos complementos verbais, lembrando que nós temos dois complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Nosso estudo inicial vai ser sobre o objeto direto. O objeto direto é o complemento de sentido dos verbos transitivos diretos, dos VTDs. Então, quando a gente tem um verbo transitivo direto, ele vai se ligar normalmente a um sujeito e vai ter um objeto direto ali. O complemento dele é o que a gente chama de objeto direto. Então, vamos ver alguns exemplos aí de verbos transitivos diretos, vendo também os seus objetos diretos que estão ligados a eles. Encontrei o professor no pátio. Lembrando que o quê? Olha esse termo que está aí, no pátio. No pátio é um complemento circunstancial de lugar, Então, quando a gente vai reduzir a frase àquela estrutura mínima, que a gente conhece, o que a gente faz? A gente tira os CCs. Então, encontrei o professor. Ok, sujeito aí está elíptico, eu, e quem encontra alguém nessa oração aí. Eu encontrei quem? Encontrei o professor. O professor, é o complemento de sentido do verbo encontrar. Quem encontra alguém. Verbo transitivo direto. O professor será, então, o objeto direto. Termo ligado ao verbo, um termo que complementa o sentido do verbo. Vamos ver um outro exemplo. Vi Pedro no colégio. No colégio, complemento circunstancial, de lugar, e aí temos o quê? O restante da oração é vi Pedro. Sujeito, está aí, elíptico ou desinicial. Eu, quem vê algo, ou vê alguém nesse contexto aí, Quem vê alguém. Então, eu vi quem? Eu vi Pedro. Pedro, então, é um substantivo, que se comporta aí como objeto direto. Lembrando o seguinte, o objeto direto, os complementos verbais também são sintagmas nominais, Então, eles são termos de núcleo substantivo. Vamos ver mais exemplos. Mariana e Pedro colecionam selos. Verbo colecionar, Quem é que coleciona aí? Informação é sobre quem, A declaração verbal é sobre quem? Mariana e Pedro, sujeito. No caso, um sujeito composto, Mariana e Pedro. E aí a gente tem coleciona. Quem coleciona, coleciona algo. E esse algo aí, é exatamente o complemento de sentido do verbo transitivo direto, colecionar. Coleciona o quê? Coleciona selos. Selos, portanto, será o nosso objeto direto, O objeto direto aí do verbo colecionar. Bem, então, a gente falou que é o complemento de sentido, o objeto direto é o complemento de sentido de verbos transitivos diretos. E verbos transitivos diretos são aqueles que pedem complemento sem auxílio de preposição, sem a obrigatoriedade de uma preposição. Entretanto, há um tipo de objeto direto que a gente precisa analisar, o objeto direto preposicionado. Então, parece até uma contradição, mas o objeto direto, se ele for preposicionado, ele não passa a ser um objeto indireto? Não. O que a gente tem que levar em conta é o seguinte, é o verbo. Se o verbo é transitivo direto, o complemento dele será o objeto direto, independentemente de esse objeto vir com preposição ou não. É isso que a gente tem que estar atento. Então, vamos ver exemplos aí de objetos diretos preposicionados. Amo meus amigos, No caso de amo meus amigos, o objeto direto é normal. Por quê? Verbo amar, transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Sujeito, eu. Amo quem? Meus amigos, objeto direto. Esse objeto direto, então, ele está normal, por quê? Porque nesse caso não houve a necessidade de uma preposição. Agora, quem ama, ama alguma coisa. O importante é saber que o verbo amar, nesse sentido aí, ele é VTD. Nesse contexto, ele é transitivo direto. Agora, olha o outro exemplo. Amo a Deus. Nesse caso aí, a gente tem o mesmo verbo amar, Agora, qual foi a diferença de uma frase para outra? Bem,
lá na primeira frase, amigos era o núcleo do objeto direto, né? E nessa frase aí, a palavra Deus é que é núcleo do objeto direto. Ah, mas quando a palavra Deus se comporta como objeto direto, é normal, para denotar mais afastamento, mais respeito, a gente pôr a preposição a, né, quando Deus figura como objeto direto. Então por isso que fica aí, amo a Deus. Agora veja o seguinte, essa preposição a que aparece aí não é uma exigência do verbo amar. Quem ama continua amando alguém ou alguma coisa nessa oração. A preposição a foi exigida pela palavra Deus, né, que está figurando como objeto direto. Então, esse objeto aí não passou a ser indireto. Por quê? Só porque tem uma preposição, ele não será, né, não passará a ser um objeto indireto. Ele é um objeto direto preposicionado. Por quê que ele é objeto direto mesmo tendo preposição? Porque o verbo é transitivo direto. E o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. Vamos ver mais exemplos. Ela procura um amigo. No caso aí, ó, quem procura algo. Ela está procurando o quê? Um amigo, objeto direto. Então, objeto direto normal. Agora, é comum, né, é muito comum que a gente use o verbo procurar no mesmo sentido com uma preposição. Olha aí. Ela procura por um amigo. Veja que o sentido do verbo procurar não foi alterado, né? Nesse caso aí, é simplesmente um caso de objeto direto preposicionado que está consagrado pelo uso, né? E as pessoas de tanto usarem essa preposição, ele já figura normalmente no idioma. Então, essa preposição por aí é facilmente eliminada, porque quem procura, né, no português, procura alguém ou alguma coisa. A preposição por, que está aí presente, né, ela não caracteriza um verbo transitivo indireto. Ela simplesmente antecede o objeto direto. Por isso, por um amigo, objeto direto preposicionado. Então lembre-se, se o verbo é transitivo direto, se você determinou que o verbo é transitivo direto, né, então o objeto direto dele, se apareceu com uma preposição ali, será dito objeto direto preposicionado e não objeto indireto. Tá? Vamos falar agora sobre o objeto direto pleonástico, que é um outro tipo de objeto direto, né? Objeto direto pleonástico. Por quê? Bem, o pleonasmo é uma figura, né, de sintaxe que se caracteriza pela repetição enfática de um determinado termo, tá? Então, para enfatizar um determinado termo, a gente acaba repetindo uma ideia. Então, isso é o pleonasmo. Bem, quando a gente usa um objeto direto pleonástico, nós estamos querendo dar uma ênfase ao objeto direto. ênfase essa que normalmente o objeto direto não tem na oração. Por quê? Pela própria ordem dos elementos. Pensa, o objeto direto geralmente aparece após o verbo, não ganha destaque na oração, e com o aparecimento de um pleonástico, o objeto direto passa a ganhar um reforço adicional na oração. Então veja esses exemplos. Os livros eu não comprei. Olha, verbo comprar, né? E veja aqui, sujeito, eu, está aí claramente expresso, sujeito simples. Não, complemento circunstancial de negação. Agora, quem compra, compra algo. Eu não comprei o quê? Não comprei os livros. Eu simplesmente desloquei aí o objeto direto para o início da oração, tá? Então, os livros se comportando como objeto direto. Agora, se eu quiser reforçar a ideia do objeto direto, eu posso fazer aparecer um pleonástico. Veja aí o exemplo. Os livros eu não os comprei. Note que nesse caso aí, o objeto direto normal acabou ganhando uma vírgula aí para se separar. Só porque aparece o pleonástico, tá? Não é porque ele está no início da oração. É só porque apareceu o pleonástico depois. Então, os livros, eu não os comprei. Qual objeto é o pleonástico? Bem, o objeto pleonástico é sempre um pronome átono. Então, é o os aí que figura como objeto direto pleonástico. Os livros, que apareceu antes, é o objeto direto normal. Vamos ver outro exemplo. A mim, ela não me viu. Olha lá. Ela, sujeito, verbo ver, né? Quem vê, vê alguém. Nesse caso aí, ela viu quem? Ela viu me, né? Então, ela não me viu. Então, veja, quando a gente tem aí o não, seria um complemento circunstancial de negação, a gente retira ele para fazer análise, né? Então, ela viu alguém, ela viu quem? A mim, me. Observem o seguinte, a ideia do objeto direto já está lá no início da oração, né? A mim, ela não me viu. Então, a mim, objeto direto ali. Ah, Madeira, mas está com uma preposição ali. Sim, é um objeto direto preposicionado. Veja que quem vê continua vendo alguém, tá? Não é porque apareceu a preposição a ali que aquele a mim vai figurar como objeto indireto. Não, o a mim é objeto direto preposicionado. Agora, além desse objeto direto preposicionado, apareceu também o quê? Um pleonástico. A mim, ela não me viu, representado por esse pronome átono me aí. Então, o pronome me é que é o objeto direto pleonástico. Outro exemplo. Pedro não o conheço mesmo.
Olha aí, ó, palavra Pedro, né? Se comportando como objeto direto, não conheço quem? Não conheço Pedro, tá? Agora, quando aparece esse o aí, não o conheço, né? Esse o aí será então um objeto direto pleonástico, um pronome átono que repete, que reforça a ideia do objeto direto que já apareceu na oração. Vamos agora passar para o estudo de outro complemento verbal, que é o objeto indireto. O que é o objeto indireto, né? O objeto indireto é o complemento de sentido do verbo transitivo indireto. Então, se eu identifico um verbo como sendo transitivo indireto, o complemento de sentido dele, a gente vai dar o nome de objeto indireto. Então, vamos ver exemplos. Discordei de sua opinião. Então, eu tenho aí o verbo discordar. Quem discordou, né? Sujeito aí, eu, tá? Então, quem discorda, discorda de algo. Discordei de quê? Veja que aí o verbo, né? Discordar, quem discorda, discorda de. É um verbo transitivo que pede complemento, né? Mas esse complemento vem obrigatoriamente preposicionado, tá? Discorda de algo. Essa preposição de tem que estar aí com o verbo. Discordei de quê? De sua opinião. Objeto indireto. Vamos ver um outro exemplo. Concordamos com tuas palavras. Olha lá, concordamos, sujeito, né? Elíptico ou desinencial. Nós, quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa, né? Se concorda com alguém ou com alguma coisa, o verbo é transitivo. Agora, transitivo indireto. Por quê? Porque necessita da preposição com. Concordar com algo ou com alguém, né? Então, concordamos com tuas palavras. Com tuas palavras seria o quê? Objeto indireto. Mariana fugiu das perguntas. Veja, quem foge, foge de algo, né? Então, Mariana, sujeito. Fugiu, verbo transitivo indireto, que quem foge, foge de algo, né, ou de alguém. Então, fugiu de quê? Fugiu das perguntas, né? Então, das perguntas aí seria o objeto indireto, tá? O complemento de sentido do verbo transitivo indireto, fugir. Também o objeto indireto pode acabar aparecendo com o pleonástico. A mim não me convém essas ideias. Observe aí, o verbo convir, né? O que é que convém, o que é que não convém aqui? Essas ideias. Então, essas ideias, o sujeito. Notem aí o acento diferencial no verbo convir, né? Que é derivado de vir. Então, acento circunflexo ali para concordar com o sujeito que está no plural, tá? Então, essas ideias não me convêm. Agora, observe o seguinte. Essas ideias não convêm. Não convém a quem? Não convém a mim. A mim, objeto indireto. Porque o que convém, convém a alguém nesse caso, né? A preposição a aí, obrigatória. Note também o seguinte, ó. Que quando eu digo a mim, né, não me convém essas ideias, o sujeito, essas ideias aí, né, aí o objeto indireto a mim, e aí esse me aí aparece para reforçar o quê? Para reforçar o objeto indireto que já apareceu. Então se trata de um objeto indireto pleonástico. Então acabamos de ver o estudo, né, dos complementos verbais, que são dois, né? O objeto direto e o objeto indireto. Agora vamos ver exemplos em que esses dois objetos aparecem na mesma oração, ou seja, nos casos em que a gente tem verbos transitivos diretos e indiretos. Ela não me disse isso. Veja aí o sujeito, ela, né? Ela disse. Veja quem diz algo a alguém. E no caso aí, ela não, né? Não, complemento circunstancial de negação, não disse a quem? A mim, alguma coisa. O que? Isso. Então veja o seguinte, ela não me disse isso. Como é que eu vou saber qual objeto é qual, já que o verbo tem os dois? Bem, se o verbo é transitivo direto e indireto, o complemento preposicionado é o objeto indireto. O não preposicionado é o objeto direto. Só que às vezes a preposição não aparece. E aí, o que eu faço? Bem, nesses casos aí a gente tem que ver, né, na hora de fazer a ligação com o complemento, onde que vai aparecer a preposição. Veja, quem diz algo. O que nesse exemplo aí? Isso. Ela disse isso. Né? E a quem? A mim, né? Esse me, então, é que é o objeto indireto. O isso é o objeto direto. Tá? Porque a preposição apareceria no caso, né, desse pronome me não estar aí presente, ok? Então, quer dizer, o pronome me dispensa o uso de uma preposição. É por isso que a preposição não apareceu. Agora, ela disse a alguém, e esse alguém vem representado por me. Por isso que o me é o objeto indireto. Tá? Vamos ver outro exemplo. Pedi-lhe um livro ontem. Então, temos o ontem aí, que é complemento circunstancial, né? Vamos deixá-lo de lado. Pedi-lhe um livro. Então, o sujeito, eu. Quem pede, pede a alguém alguma coisa, né? Ou alguma coisa a alguém. A pessoa está pedindo o que aí, né? Livro. Livro é o quê? Livro é o objeto direto. Pede algo. Pede livro, tá? A quem? A ele, lhe, né? Ou a ela, tá? Então, pedir-lhe. O lhe é que é o objeto indireto. Porque pede a alguém. No caso aí, representado pelo pronome lhe, objeto indireto. Vamos passar para outro exemplo.
entreguei-o a ela. Temos aí o verbo entregar, né? Sujeito eu, entreguei algo. O quê? Ele, né? De repente o livro, não sei, esse pronome está retomando alguma palavra aí masculina, tá? Entreguei o quê? Ele, isso, entreguei-o. A quem? A ela, objeto indireto. Então o aí, pronome objeto direto, e o a ela aí, né? Um pronome objeto indireto, né? Então nós temos aí o pronome o se comportando como objeto direto e o pronome ela se comportando como objeto indireto. Bem, uma coisa importante para a gente falar a respeito, né, desses pronomes, aí, já que a gente começou a falar de pronomes agora, é o seguinte: no caso dos pronomes de terceira pessoa, há pronomes específicos que ocupam a função de objeto indireto e pronomes específicos para ocupar a função de objeto direto. Os demais, né, pronomes átomos, vão acabar ocupando as duas funções, tá? Podem exercer as duas funções. Então vamos ver primeiro pronomes objeto direto. De terceira pessoa temos o, a, os, as, né? Esses pronomes aí sempre vão figurar como objeto direto, tá? Quando figuram como objeto de verbo, o objeto tem que ser direto para que esse pronome apareça. E, né, temos também os pronomes objeto indireto, tá? Que são os pronomes lhe e lhes. Esses pronomes aí, ó, vão substituir objetos indiretos introduzidos pela preposição a. Então, lhe significa, na verdade, o quê? A ele, a ela ou a você. Tá bom? Então, sempre como objeto indireto quando figuram como complemento verbal, tá? Não vai confundir isso para não haver problema de regência verbal. Então, se você trocar um o por um lhe e vice-versa, você acaba cometendo um problema de regência verbal. Toma muito cuidado com isso. Agora, vamos ver um outro termo que também está relacionado aos verbos. Vamos ver, então, os adjuntos adverbiais, né? Um adjunto adverbial. Adjunto adverbial, né, é o que a gente chama de complemento circunstancial, ou seja, é um termo que está ali presente para modificar a ideia, né, geralmente do verbo, atribuindo uma circunstância. Circunstância de quê? De modo, de tempo, de negação, de afirmação, de dúvida, né, de condição, de causa, enfim. O adjunto adverbial, ele faz isso, ele dá uma ideia para o verbo ali presente, tá? Claro que existem alguns adjuntos adverbiais que vão acabar se ligando, né, eventualmente a adjetivos e advérbios, mas na maior parte dos casos, né, o adjunto adverbial é um termo que está ligado ao verbo e que modifica a natureza do verbo, modifica, né, uma circunstância, entrega uma circunstância, fornece uma circunstância à ação verbal. Então vamos ver alguns exemplos. Ela não me perguntou nada. Sujeito ela aí, né, perguntou a quem? A mim, objeto indireto, nada, objeto direto, e aí tem a palavra não, complemento circunstancial de negação. É isso aí que é o adjunto adverbial, né? O adjunto adverbial é um complemento circunstancial. Vamos ver outro exemplo. Os dois certamente saíram ontem. Aí nós temos o verbo sair. Os dois é o sujeito, né? Quem é que saiu? Os dois. Certamente aparece aí como um adjunto adverbial de afirmação. E ontem, como adjunto adverbial de tempo, né? Introduz, então, essa circunstância. Uma coisa é dizer que os dois saíram. Outra coisa é dizer que os dois certamente saíram, né? Porque certamente dá uma afirmação para a ação verbal. E quando eu digo, uma coisa é dizer que eles saíram, simplesmente. Outra coisa é dizer que saíram ontem. Não foi em outro momento, foi ontem. O adjunto adverbial vai fazer isso, né? Ele vai, então, introduzir uma ideia nova na frase e vai dar uma circunstância para a ação verbal, modificando aí o sentido, né, que essa ação verbal vai assumir dentro do contexto. Vamos ver outro exemplo. Chegaram ao colégio cansados. O verbo que aparece é o verbo chegar, né? Sujeito, né? O verbo está na terceira pessoa do plural. Não há nenhum contexto aí, né? Então, podemos dizer que esse sujeito aí ou seria indeterminado, ou então ele, dentro de um contexto, estaria retomando, né, um sujeito composto, ou então um sujeito plural anteriormente mencionado. Mas, enfim, chegaram ao colégio cansados, né? Cansados aí é o quê? É um termo que faz referência ao sujeito, né? E dá, então, uma qualidade, um atributo ao sujeito, sem se ligar a ele de maneira adjunta, evidentemente. Então, se trata de um predicativo. Agora, e o termo ao colégio? O termo ao colégio indica o lugar a que chegaram. Se introduz uma circunstância, uma ideia de lugar, esse termo ao colégio é, então, um adjunto adverbial de lugar. Outro exemplo. Talvez os dois falem muito amanhã. Então, o verbo falar, e temos o sujeito vai falar os dois. Aí, né, ocorre uma modificação da ação verbal por meio do advérbio talvez, que introduz uma ideia de dúvida, uma circunstância de dúvida aí. Talvez os dois falem. Agora, talvez falem muito, né? Muito introduz uma ideia de intensidade. E quando? Amanhã
esse termo aí, amanhã, é um outro adjunto adverbial, então, que está introduzindo uma ideia de tempo. Então veja que nessa oração aí apareceram 3 adjuntos adverbiais, né? Um de dúvida, o outro de intensidade e o outro de tempo. Outro exemplo, falaram sobre você. Verbo falar aí, né, com sujeito indeterminado, falaram sobre você, introduz uma ideia também, uma circunstância. De quê? Uma circunstância de assunto, né? Então, sobre você é um adjunto adverbial de assunto, né? Está introduzindo essa ideia. Outro exemplo. Falaram com calma. Com calma indica o modo como falaram, tá? Se indica o modo como falaram, é o quê? Um adjunto adverbial de modo. Está introduzindo essa ideia de modo. Falaram com calma, equivale até ao advérbio de modo calmamente. Vamos falar agora sobre o último dos termos ligados ao verbo, que é o agente da passiva. Agente da passiva, o próprio nome dele já diz, né? Ele é o termo agente da voz passiva, ou seja, é o termo que realiza a ação na voz passiva, tá? Por que isso? Vai falar assim, mas quem realiza a ação não é o sujeito? Não, isso lá na voz ativa. Na voz passiva, o cara que vai realizar a ação é o agente da passiva. Por quê? Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Então, quem é que realiza a ação? O agente da passiva. O agente da passiva, então, é esse elemento. O trabalho foi feito por 2 alunos. Então temos aí, né, uma locução verbal passiva. Veja, verbo ser seguido de particípio do verbo principal. Foi feito. O que é que foi feito? O trabalho. O trabalho, então, sujeito. Veja que o sujeito não está fazendo nada aí, né? O sujeito está sofrendo a ação de ser feito. Por quê? Porque o sujeito na voz passiva é o termo paciente, o termo que sofre a ação verbal. Quem é que está fazendo alguma coisa aí? Quem é que está fazendo o trabalho propriamente? Os 2 alunos, né? Então esse termo que aparece por 2 alunos aí é o agente da passiva. É o termo que está realizando a ação verbal na voz passiva. Um tecido é constituído de células. Olha só, verbo ser seguido de particípio é constituído, né? Veja o seguinte, o tecido, na verdade, né, ele é constituído por alguma coisa constitui os tecidos. Agora, como essa frase está na voz passiva, né, quem é que está realizando essa ação de constituir o tecido aí? As células, né? Então, as células constituem o tecido. Se fosse na voz ativa, as células seriam, inclusive, o sujeito agente. Na voz passiva, é o agente da passiva, tá? Então, atenção aí, porque o agente da passiva, geralmente, né, até há uma tendência de se decorar que o agente da passiva é introduzido pela preposição por. Mas outras preposições podem introduzir, a preposição de, a preposição com. Então, atenção para isso, esse exemplo aí, por exemplo. Esse exemplo aí, né, no caso, a gente tem o agente da passiva introduzido pela preposição de, tá? Outro exemplo, a história é contada pelos vencedores. Verbo ser, mais particípio, voz passiva analítica, né? A história, sujeito. A história faz alguma coisa aí? Não, né? A história é contada. Quem é que conta? Quem é que realiza a ação de contar? Vencedores. Como essa frase está na voz passiva, o termo que realiza a ação na voz passiva é o agente na passiva. Tá, passando essa frase para ativa, esse cara vai virar o quê? Sujeito. Outro exemplo, fui ferido por uma faca. Temos aí verbo ser, seguido de particípio. Fui ferido. Né? O que é que feriu aí? Né? A faca que feriu. Né? A faca realizou a ação de ferir. Então, uma faca aí é o quê? É o agente da passiva. É o termo que está realizando a ação de ferir nessa frase aí que está na voz passiva. Bem, então a gente está falando dessa questão, né, do sujeito na voz ativa, do agente da passiva. Então vamos relembrar isso daí, né? Essa questão do agente da passiva, né, e do sujeito da ativa. Por que esses termos, na verdade, se relacionam? Né? Pelo seguinte, quando eu tenho uma frase na voz passiva, ao passá-la para a ativa, quem era agente da passiva vira o quê? Vira sujeito da voz ativa. Os cachorros foram treinados pelos policiais. Verbo ser mais particípio, foram treinados. Quem é que foi treinado aí? Os cachorros, sujeito, né? Então, sujeito aí os cachorros. Agora, foram treinados, né, por quem? Pelos policiais. Então, os policiais treinaram. Veja o seguinte, os policiais são, nesse caso aí, né, representam o termo que realiza a ação na voz passiva, né? Então, os policiais é que estão realizando a ação de treinar. Quando eu passo essa frase para a voz ativa, esse agente da passiva vai virar o quê? Sujeito. Os policiais treinaram o cachorro. Verbo treinar, transitivo direto, né? Os policiais, sujeito, realizaram a ação de treinar e o cachorro é o que? O objeto direto. Então, né, que a gente tem que lembrar disso daí, porque um recurso muito utilizado para a gente saber se um termo é ou não o agente da passiva é a gente fazer o quê? É a gente transformar a frase da passiva para a ativa. Se o termo que você acha que é o agente da passiva se transformar em sujeito, ele será o quê, então?
agente da passiva, tá? Outro exemplo. Os sindicatos são formados de trabalhadores. Olha lá, verbo ser seguido de particípio. São formados. O que é formado? Os sindicatos são formados, né? E nós temos aí o termo de trabalhadores. Bem, para isso aí ser agente da passiva, o que tem que acontecer? Na hora de passar para a ativa, esse cara tem que virar sujeito. Então vamos ver a constituição ativa dessa frase. Trabalhadores formam os sindicatos. Trabalhadores virou sujeito, né? Sujeito aí da voz ativa. Trabalhadores formam. O quê? Os sindicatos, objeto direto. Lá na passagem para a passiva, os sindicatos são formados de trabalhadores. O que era sujeito na voz ativa, vira então o quê? Agente da passiva. Então, esse é um método muito recorrente para a gente saber se um termo é realmente o agente da passiva. Pôr a frase lá na ativa e esse cara então vai ter que virar o sujeito da oração, tá? Bem, então falamos de termos associados aos verbos, né? Agora, existe também um termo que não se liga a ninguém. O termo isolado da oração, o vocativo. O vocativo é um termo bastante especial. Por quê? Ele não está ligado nem a nomes, nem a verbos. É um termo isolado. Bem, para que ele serve? O vocativo é um termo que serve para indicar chamamento, né? Ele indica, na verdade, ele identifica o interlocutor ao qual você está se dirigindo. Que pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, né? Não precisa ser nenhuma coisa real, tá? Simplesmente, se você se dirigir, né, a alguém e chamar por essa pessoa, você vai estar usando um vocativo. Então, o vocativo vem exatamente de vocare, né? De vocare, que é o quê? Que é chamar. Então, é um termo que denota o chamamento do interlocutor. Maria, onde está a chave? Veja o seguinte, onde está a chave é a minha oração. O termo Maria, na verdade, não está ligado a nenhum dos outros elementos. Não está ligado a onde, não está ligado a estar e não está ligado à chave, né? Então, o termo Maria está aí isolado. Agora, o que ele faz para mim? Ele identifica o meu interlocutor, né? A pessoa a quem eu estou me dirigindo. Maria, onde está a chave? Então, se trata de um vocativo, tá? O vocativo também é um termo que vai ter que vir isolado pela vírgula, ok? Vamos passar para um outro exemplo. O problema, meu filho, são as drogas. Olha lá, o problema são as drogas, né? O problema, sujeito, são verbos de ligação, as drogas, predicativo do sujeito. Agora, o que a gente tem aí inserido? Meu filho, que denota o quê? O chamamento, né? A pessoa a quem eu estou me dirigindo. O problema, meu filho, são as drogas. Então, ele identifica o meu interlocutor, é um vocativo. Então, o vocativo não precisa ser necessariamente uma pessoa. Eu poderia falar assim, parede, por que está tão branca? Né? Parede seria o quê? Vocativo, porque eu estou me dirigindo a ela. Tá? Poderia falar assim, ó nuvens, por que vocês estão tão cinzas? Né? Ó nuvens seria o quê? O meu vocativo está indicando o ser ao qual eu estou me dirigindo.